Boa noite, gente, paz do Senhor, grande, mas grande alegria hoje, mais uma aqui podcast, mais uma oportunidade de dizer que Jesus cura, liberta e salva. E hoje, mais do que nunca, a gente está com uma convidada extremamente especial, que eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a sua história, mas não só com a sua história, é com aquilo que realmente Jesus ele é capaz de fazer. Gente, já de cara eu quero agradecer os nossos apoiadores, Demarca Empreendimentos, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Muito obrigado por cada momento que vocês estiveram com nós durante esse ano. E você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter você com a gente, ter você conosco nesse grande projeto. Gente, aproveita, já se inscreva no nosso canal, já marca lá o sininho, já curte, compartilha, porque é extremamente importante que cada vez mais a gente consiga mandar essa mensagem daquilo que Cristo faz na vida das pessoas para muitos lugares, e hoje não vai ser diferente. Então, por favor, gente, se inscreva no nosso canal, é importante, e compartilha, por favor. Nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, que é para nós importante para que a gente possa alcançar mais vidas. Amém? Então, por favor, com certeza você não vai se arrepender de ficar aí e curtir toda essa história. Deus abençoe a todos. Maquia Podcast. Minha pastora querida, Karina Petersen. O nome é meio complicado de falar. Não, eu tenho que quase falar em línguas, pastora. Mas assim, eu tô muito feliz de hoje a gente estar aqui. Amém. A gente tava conversando em off aqui, como hoje tá um dia profético, né? Sim. Do movimento. Mas assim, seja muito bem-vinda ao Maqui Podcast. Muito obrigada, meu Deus, eu me sinto muito lisonjeada, porque Deus, ele tem o tempo certo de todas as coisas, né? A gente estava aqui conversando exatamente isso, porque há muito tempo que era para eu estar aqui, mas hoje é o dia certo. Amém. Depois vocês vão saber o porquê. Amém, amém. Mas para mim é muito bom também, muito obrigada. Amém, eu estendo pastora. meu agradecimento à sua querida, digníssima pastora Kelly também. Ao Senhor, aos seus filhos, Amém. a essa família que é tão amada já por nossa Amém. casa. Obrigado, pastora. Me diz uma coisa, pastora, pra gente começar. A senhora da onde? Natural? Já devo ver esse sotaque aí que já é lá de cima. Me conta pra gente como é que foi essa vinda pra cá também, por favor. Eu sou natural de Maceió, Alagoas. Maceió, pastora. Um sotaque aí, 3.500 quilômetros de distância. Sou natural de lá. Vim pra cá já tem 4 anos, para o sul. Nunca tinha conhecido essa cidade. Sério, pastora? Vim por uma propaganda de um trabalho e uma opção mesmo que a pessoa me confirmou, né, que ia dar tudo certo. E eu vim com a proposta de uma grande empresária para morar aqui. E quando eu cheguei, depois de 3 meses, nada do que foi prometido tinha acontecido. Uau. Assim? Assim. E aí Deus disse assim, não foi pelo nome dela que tu veio, foi pelo meu nome. Glória a Deus. Aqui vai ser a tua terra, né, que eu te prometi. A terra que está sendo longe da parentela. A terra que você vai manar leite e mel. Uau. E naquele instante eu disse, tá, tudo bem então, né? Vai dar tudo certo. Não, deu tudo errado aos meus olhos, mas o maná do leite e do mel que tinha para minha vida era espiritual. Uau. Deus estava reposicionando a minha vida, a vida do meu esposo, espiritualmente. Nossa. E, pastor, e é incrível, né? Como esse lugar tem isso mesmo, né? Tem. Espiritualmente falando, né? Tanto pro lado bom, né? Isso. Como pro lado também... Existe negativo, uma guerra né? grande aqui.
nessa cidade, mas assim, nós sabemos que o bem sempre vence, né? A gente é muito glorificado por morar nesta cidade, neste tempo, neste momento, porque foi aqui que nós nos descobrimos do que os céus queriam sobre as nossas vidas. Foi exatamente aqui. Eu falo, sabe por quê, pastor? Porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sim. E tipo assim, eu logo de cara eu já notei que tinha algo diferente, porque lá é normal, principalmente a função desses trabalhos que tem nas encruzilhadas, essas coisas. Então são coisas que a gente normal via e vê lá todos os dias, e é uma coisa natural, todo mundo faz de uma forma livre, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Sabe? 4 horas da tarde. E é uma coisa que a gente não enxerga aqui. E um dia eu fui questionar um pastor, um ancião que já está há muito tempo aí, e ele disse assim, ó, a guerra aqui é outra. É outra. A guerra aqui é sobre a cidade, sobre as potestades, com as potestades sobre. E aí ele me deu uma referência de um centro que tem em cima do morro ali, em Camboriú, que ministra sobre a cidade. E eu disse, nossa, é verdade, cara. Incrível, né, pastora? É algo para mim parecido lá em Maceió? Não, em Maceió nós temos... É outra cultura, né, gente? O Nordeste em si tem outra cultura. É um lugar maravilhoso. Eu sinto muita saudade. Há 2 anos atrás, eu tive muita vontade de voltar para nossa terra, a nossa parentela. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não deixou a gente ir. Eu lembro até, você falando aí sobre essa pessoa que comentou sobre isso, a guerra realmente existe. Nós estávamos, eu e meu esposo, estávamos andando nas ruas, indo para a Avenida Atlântica, e eu estava muito triste, porque a gente não tem, né, parentes, a gente não tem os vínculos, algumas coisas que não tinham acontecido na minha mente naquele momento, mas Deus já estava projetando tudo. E eu lembro que eu estava bem triste, brigando assim, né, comigo mesma, querendo voltar. Eu disse, eu quero voltar, e lá eu me sinto segura, lá eu me sinto... E aí eu lembro que meu esposo olhou para mim e disse assim, a gente não vai voltar. E ao mesmo tempo que a gente falou isso, a gente viu um demônio andando pela faixa, e ele olhou pra gente e disse assim, a gente parou para poder atravessar, porque a gente imaginou que era alguém que estava passando. Mas quando a gente olhou o formato do rosto dele, não era. Era um demônio. E ele passou e disse, eu quero que vocês saiam daqui. Uau! E aí o meu esposo, você é que vai sair. Nós não vamos sair daqui. E na hora eu parei, eu digo, o que você está falando com um estranho? Ele não, era um demônio que estava ali falando. E ele estava expulsando a gente dessa cidade. Nossa, pastora. E nós fomos para casa, e nós choramos, e nós oramos. E nós não tínhamos, assim, saídas financeiras. A gente não se via. A gente foi entrando em algo que não era para uma solução imediata. Mas eu lembrei de uma palavra que o Senhor me disse. Eu te trouxe para cá. Amém. E através desta palavra, nós começamos a caminhar. E nós nunca mais desistimos da promessa que Deus tinha sobre as nossas vidas. Então, nós continuamos, passamos por um Egito, passamos por uma fase de Egito, mas eu entendi que foi para ser libertadores. Nós fomos convocados para libertar. Amém. Amém. Pastora, a senhora, depois a gente vai falar sobre algo importantíssimo que eu acho que Deus entregou para a senhora, né? Que é o livro da senhora. Sim. Né, o Jardim Secreto. E algo que a Kelly fala muito, a minha esposa, ela traz muita referência em algumas partes, principalmente naquele tempo de mergulhar, né? De realmente Deus pedir para mergulhar. Eu queria que a pastora falasse da história da pastora, esse encontro, como é que foi essa infância, encontro com Cristo, essa fase de vir para cá, de pedido desse livro. Conta pra gente, pastora, fica à vontade. Como tudo aconteceu. É realmente dar um livro, tá, gente? Mas a gente vai resumir um pouco aqui.
como eu cheguei, vocês já sabem, mas o que aconteceu, né? Porque muita gente faz assim, quando você chega na Terra Prometida, o que se faz? Né? O que você vai fazer na Terra Prometida? E foi assim conosco. Quando a gente chegou aqui, que é uma Terra Prometida para nós, quando nós chegamos, eu cheguei muito, muito, muito esmagada, muito machucada com a religiosidade. Eu sou cristã desde 5 anos de idade. Eu praticamente nasci cristã, de berço, né? Sou órfã de mãe. Aos 20 anos de idade, eu perdi minha mãe. Minha mãe tinha 50 anos, eu tinha 20. Sou a caçula de 4 filhos, mas eu tive uma rejeição muito grande na minha cabeça com o meu pai. E isso nunca existiu, foi uma mentira que Satanás contou quando eu tinha 6 anos de idade, e eu vivia atrás dessa rejeição. Então, tudo que eu sempre alcançava, tudo que eu sempre buscava, eu me perdia. Porque eu queria preencher algo que, primeiro, era uma mentira que Satanás tinha contado para mim, que eu tinha sido rejeitada no ventre da minha mãe pelo meu pai. E segundo, porque você não encontra nas coisas aquilo que você só encontra em Deus. Amém. Então, eu procurava em tudo. Eu procurava nos aplausos, eu procurava nas afirmações das pessoas, eu procurava em tudo, menos em Deus. E crente. Então, eu vim de uma religiosidade muito forte na minha vida. E o verdadeiro encontro com o Senhor foi quando eu estava no auge de... Eu consegui muito sucesso de aplausos, porque era onde eu me encontrava. A senhora buscava também era naturalmente? Que eu buscava, então não tem como, as pessoas conseguem porque elas buscam, então eu consegui isso. E eu era uma palestrante, a minha história é que eu era uma palestrante. Sim. Né? E ganhava muito bem e vivia uma vida muito bem, mas era um castelo de areia. E eu não sabia ser a filha de Deus. Eu sabia ser o que todos me rotulavam, menos a escolhida por Deus. Então, há muito tempo, Deus chegou e disse: filha, eu não te criei para isso. Você foi voos muito altos na tua vida, mas agora eu quero na tua vida voos direcionados. Larga tudo e vem, porque eu preciso te desconstruir. E ali começou 2018. Começou a minha verdadeira história com Cristo. Porque eu deixei de ser crente para ser de Deus. E quanto tempo já, convertida? Desde os 5 anos. Então, era uma religiosidade que eu vivia, né? Imagina, eu ia para a igreja, eu tinha raiva de Deus. Na época que minha mãe morreu, eu tinha muita raiva de Deus. Eu passei por um processo de ter que perdoar Deus. Nossa. Porque eu dizia, como assim? Né? E esse tempo foi muita desconstrução. Eu digo muito, quando eu ministro, eu falo sobre isso. Eu digo que a desconstrução é uma injeção colocada em sua vida, em você, que sai puxando tudo aquilo que você criou até aquele momento. Até Deus chegar e dizer, tá bom, agora vai ser do meu jeito, eu vou te encher do Espírito Santo. Eu vou te encher da unção, eu vou te encher da graça do Senhor. E eu não tinha entendido, mas eu tinha aceitado. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui, eu encontrei uma Isabel, que é uma pastora muito querida, muito amada. Não é Isabel, o nome dela é outro, mas eu chamo ela de minha Isabel, porque eu era Maria, né? E aí ela disse assim, ela disse que tinha passado 1 semana em oração. Eu estava nessa igreja, ela tinha passado 1 semana em oração para poder conversar comigo. E eu disse, mas por que você passou essa semana? Ela disse, porque o que eu tinha para te contar poderia te ferir, né? Eu poderia te ferir, você ia sair da igreja. E aí, antes, no dia que a gente tinha combinado um tempo de gabinete, o Espírito Santo veio e disse assim, manda uma mensagem para tua pastora e diz a ela que ela pode falar tudo o que ela quiser. Ela pode falar tudo o que ela quiser para ti. E aí, quando eu mandei a mensagem, ela disse, uau, eu tô há 1 semana chorando, pensando que eu vou te perder como ovelha, porque eu preciso te falar tudo isso que Deus mandou te dizer. E aí começou um tratamento de desconstrução mais intenso. Eu digo que eu sou pós-graduada no secreto, onde ninguém tá vendo, mas Deus estava vendo o que estava acontecendo. Aí eu fui restaurando alianças, eu restaurei alianças com o meu pai. Eu restaurei alianças comigo mesma. Eu movi a minha vida, que era totalmente independente, empoderada. N coisas que eu era tudo, né? Mas não era nada. E eu trouxe uma realidade para
para o meu casamento, né? Então, hoje, o meu governo é o meu marido. O meu governo é o meu marido. E antes eu era muito independente, eu era uma pessoa que autossuficiente. Eu era uma pessoa que, não, se eu fizer, dá certo, né? Então, isso tudo foi desconstruído em mim. E eu lembro que uma vez eu estava no secreto com o Senhor e ele disse assim, filha, hoje você vai ligar para o seu pai e você vai dizer a ele, meu pai mora em Maceió, você vai dizer a ele que você precisa confessar algo que todos os seus irmãos sabem, menos ele. E eu parei, eu disse, não, eu não posso falar isso com o meu pai, porque caso eu fale isso, ele vai ficar, vai ser muita decepção, ele não vai aguentar. E o Espírito Santo fez assim, e além disso, tu vai falar ao teu pai, quando tu tinha 10 anos de idade, tu tirava dinheiro do bolso dele. Nossa. E eu não lembrava disso. E aí, nesse dia, eu chorei, mas eu confessei tudo para o meu pai terreno. E depois que eu confessei, o meu pai olhou para mim e disse assim, filha, o lugar onde você vai pisar e o lugar onde você vai viver não podia ir com isso em oculto. É por isso que hoje eu também te libero. E eu te libero para você ir, para você ser essa mulher que Deus te chamou para ser, para você pregar, para você viver o que Deus te chamou para ser. E há uma semana, Deus tinha me dito antes, na semana anterior, Deus disse, filho, eu tenho uma capa de José para tua vida. Uau. Mas ela tem que ser dada por um pai. E eu precisava deixar isso tudo alinhado aqui na terra. Esse entendimento, ele teve, meu pai é um pastor evangelista, eu digo, né? E na hora ele olhou para mim e disse assim, filha, tu tem a capa de José. Ele não sabia o que Deus tinha me entregue. E eu te libero para tu ir. Eu te libero para você governar. Eu te libero para você fazer o que Deus te chamou para fazer. E aí ele foi me lembrando que eu com 10 anos de idade, 8 anos, eu evangelizava nas periferias. Eu amava evangelizar as pessoas bêbadas, assim, os improváveis. Eu chegava com 8 anos, eu evangelizava homens, né, homens, mulheres bêbados. E eles iam para a igreja. Aí até hoje nós temos um testemunho de um que virou pastor. Sério? Que sempre eu que evangelizava ele, né? E então eu sempre fui usada por Deus, mas assim, na metade do caminho eu encontrei traumas que nos afastam, né? Porque muitas pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja pensando que é Deus que está te machucando. Então eu vivi isso. Mas quando eu vim para essa terra, quando eu vivi essa terra, o Senhor começou a entregar os sonhos. Foi daí que veio o Jardim Secreto. Foi daí que começou tudo que hoje eu tenho acesso, né? Porque Deus, eu já escutei uma pregação sobre isso. Deus, tá nas prateleiras do Senhor. Por que nós não recebemos? Porque nós muitas vezes não estamos preparados, porque se a gente receber, a gente acaba esquecendo de Deus. E a segunda coisa, porque nós não sabemos pedir. Não tem estrutura e não sabemos o que pedimos. Não sabemos pedir. E aí eu entendi isso. Eu digo, Deus, nesse dia com o meu pai terreno, eu disse, Deus, a partir de hoje, me libera para usar a capa de José. Todas as vezes que eu estiver fora do caminho, me lembra quem eu sou diante dos céus. Me lembra que os anjos precisam conversar com o Senhor a meu respeito. Glória a Deus. E foi muito forte. Tem sido, né? A gente nunca vai parar, a gente nunca vai estar 100%. E nesse meio termo, isso foi 2020, 2021, passei por um nível mais secreto com o Senhor, já estava pregando, já estava vendo algumas coisas e Deus disse assim, larga tudo, filha. Larga tudo isso e vem ser excelente naquilo que você foi chamada para ser. Inclusive, eu quero abrir um parênteses para falar para as esposas sobre isso. Muitas vezes a gente chega para alguém para falar mal dos nossos esposos, né? Porque os esposos, ele não ora, ele não prega, ele não tem a intimidade que eu tenho com Deus. Mas não é assim que funciona. Nós fomos chamadas para ser esposa. Eva só nasceu para ser uma esposa. Então, o seu primeiro chamado é ser esposa. No que o seu esposo é alimentado, porque quem alimentava Adão era Eva. Então, o seu esposo, quando ele vem para você,
Ele vem em formato de quê? Ele vem em formato de filho, porque a única mulher que ele conhece é a mãe. Então, ele não sabe ser esposo. Ele não vem com manual de esposo. Ele vem com manual de filho. E quem transforma esse homem no esposo? Uma mulher de oração. Uau, forte. Então, muitas vezes, muitos choros. Eu lembro que eu fui levantada aqui nessa cidade já. Deus disse, passa 3 meses orando na madrugada pelo Anderson. Eu disse, Deus, na madrugada? Ele disse, sim, na madrugada. E eu não sabia o que estava para acontecer. Mas o meu esposo hoje, ele é construído por causa de uma obediência que eu fiz para Deus. De orar por ele e não de reclamar porque ele não fala de Deus ou porque ele não tinha a intimidade que eu gostaria que ele tivesse. Porque a gente, mulher, a gente quer que o homem tenha intimidade com Deus porque a gente precisa, porque... Não, ele tem que ter intimidade com Deus pela mulher que você é, porque você reflete Jesus para o seu esposo. Então, se ele chega na tua casa e encontra uma mulher que briga, uma mulher que reclama, uma mulher... Não vai, ele vai olhar para você. Eu estou agora até falando para mulheres que não têm os seus esposos cristãos. Querida, a tua guerra, a tua arma maior é um joelho. E eu tinha um nível de maturidade em Deus muito grande, né? Só que eu não sabia usar. Eu fazia tudo errado. Tinha um conteúdo. Eu não sabia usar. Eu queria do meu jeito. Então, no momento que eu iniciei essa desconstrução e eu entreguei tudo para o Senhor foi forjando a Karina. Primeira coisa, Karina submissa. Karina que não é apenas andar sobre a mesma missão que o marido. Porque andar sobre a mesma missão, apoiar, tudo bem. Mas é fazer pelo marido aquilo como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Essa é a verdadeira submissão. E as mulheres de hoje não encontram esse lugar. Elas competem com seus esposos. Uau. Elas olham, você não faz isso. Aí olha alguém lá que faz, algum homem que está lá fazendo, você viu aquele ali faz. Não, queridas, nós precisamos nos reposicionarmos como esposa. O Senhor só me entregou o livro, o Curadas no Secreto, tudo que Deus tinha, todos os projetos que o céu tinha para minha vida, depois que eu me posicionei como esposa. E isso é a nossa primeira fonte de criação. Você é filha de um Deus vivo e você foi formada para ser esposa. E vem também em função de uma paternidade bem resolvida também, né, pastora? Bem resolvida? Porque depois que foi liberado algo da parte do pai, né, em cima da vida da senhora, que as coisas também abriram, né? E, cara, como é que é importante, né? Como é tudo parte desse princípio, cara. Isso não é só na vida do homem, né, pastora? Não. Porque a gente acha, assim, que a maioria de 99% dos problemas que tem hoje dentro da igreja é o homem que não tem uma paternidade bem resolvida. Mas não é. Só que se essa paternidade não for bem resolvida também na vida da mulher, aquela mulher sábia também nunca vai existir. Não vai. E é tão forte isso, pastor, porque eu acessei esse lugar de conhecimento. Né? Porque, assim, tem coisas que a gente não tem a consciência. Eu acessei a consciência. E mesmo acessando a consciência, ainda é uma batalha até hoje. Ainda é uma batalha até hoje. Por que é uma batalha até hoje? Porque eu precisei, há um tempo atrás, eu escutei alguém chegar para mim e dizer assim, olha, anda nos passos do teu marido. Tu sozinha, tu vai escrever o livro, porque o livro e todas as outras coisas já existiam há muito tempo, nos sonhos, né? E ele disse assim, anda no passo do teu marido. E aí foi na época que eu tinha escutado uma pregação. Eu disse, mas Deus, como assim? Eu vou andar no passo? Não, Deus, eu que fui criada na igreja. Aí já começa a soberba gospel, né? Uhum. Eu que fui criada na igreja, eu que conheço a palavra. Ou mulheres, olha, não faz isso que eu fiz, eu, né? Que pago um preço de joelho no chão. De joelho, como assim? E nessa época foi bem, bem intenso, porque eu escutei uma pregação que mudou virou uma chave na minha vida. Eu quero passar isso para as mulheres hoje aqui também. Amém. Há uma das chaves muito importantes. Quando eu escutei uma pregação dizendo assim, olha, quando Eva foi formada, Adão estava dormindo. Todas as vezes que seu marido está dormindo em alguma área
que você gostaria que ele estivesse acordado, é porque você está sendo formada diante de Deus. Uau! E aquilo parou assim, eu digo... Então, Forte? eu não posso acordar ele, não. Porque senão você não vai ser formada naquilo que os céus querem que você seja. O que é dele, Deus dá. E o que é seu é ser formada enquanto ele dorme em alguma área. E isso foi muito forte para mim. Eu digo, meu Deus. E daí eu comecei a recuar mais. Eu comecei a perguntar. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, o que você gostaria que eu fizesse que você mais amaria? Para o pastor Anderson, né? O que mais você ama que eu faço? E aí ele olhou para mim e respondeu, né? E eu, coisas básicas, qual o suco que você mais gosta de tomar? Que você gostaria de chegar e ter em casa bem gelado? Tava na simplicidade. Na simplicidade, né? Então, assim, eu me transformei em esposa para poder ser autora, para poder ser pastora, para poder... Então, eu precisei primeiro ser esposa. Né? Eu resolvi minha aliança com o meu pai, a aliança que estava quebrada, eu já nasci com essa aliança quebrada com o meu pai terreno, eu resolvi minha filiação paterna com Deus, minha filiação paterna com meu pai, e eu resolvi minha aliança com meu esposo. Então, todos os homens, figuras paternas, a começar em Deus na minha vida, foram resolvidas. Pastora, quando uma mulher ela não tem esse embaque da paternidade... Ela, quando casa, ela busca esse pai no marido? Ela busca esse pai no marido. Ela busca... É porque, assim, toda falta, né, todo excesso que você vai ter em qualquer área da sua vida é uma falta que você tem. E tudo que está faltando em você, eu falei isso hoje para uma pessoa, está sobrando em Deus. Só que as mulheres, elas buscam a falta de um pai num esposo. Entendi. As mulheres buscam a falta de um pai na afirmação, e eu não estou falando de vocês só, eu falando de mim, do meu passado aqui, nas afirmações, nos aplausos, em tudo. Mas quando você busca essa sua falta em Deus, ele resolve a aliança com teu marido, ele resolve a aliança com o teu pai terreno, ele resolve a aliança de respeito com qualquer homem que chegue até você. Porque uma aliança bem resolvida em Deus, ela traz tranquilidade em tudo que você pisa, em tudo que você vai tocar. Quando eu entendi isso, eu digo, uau, é isso então. Só isso que me faltava, Deus. Ele é. Então eu aprendi que nem os aplausos, nem as críticas começaram a definir quem eu era. Porque eu já era bem definida antes da fundação do mundo em Deus. Amém. Então isso começou a me reposicionar. Veio de dentro para fora. De dentro para fora. E aí passaram-se o tempo, eu comecei a caminhar nos passos do meu esposo, eu comecei a ser uma esposa de verdade, que eu não sabia ser, né? E uma das coisas que, eu lembro que uma das coisas que o pastor Anderson pediu a mim, amor, eu amo quando você passa ferro. Passa ferro na minha roupa. Eu digo, tem outra coisa preferida, não? Porque quando eu era criança eu dizia a ele que a coisa que eu mais nunca que eu iria fazer era passar ferro numa roupa de um homem, né? Então Deus quebra a gente desse jeito. Eu sou visitada pelo Espírito Santo enquanto eu tô passando as roupas do meu pastor. Ai, eu fico pensando, sabe, pastora? Porque, tipo, Deus, ele é especialista, né, de transformar a gente em pó, né? É incrível, tritura, né? Ele pega e desmancha e faz tua mente virar do avesso, e tudo aquilo que tu imaginava que era já não é mais. Não. E essas perguntas, porque assim, as pessoas acham que a gente que principalmente tem esse algo eclesiástico na nossa vida, né? Que geralmente nunca a gente pede, né? É algo que acontece, né? A gente já tá apto para tudo, né? Não. E a gente é desconstruído a todo momento e a todo instante, porque não tem como a gente simplesmente falar de algo que a gente nunca viveu. Não dá. Então parece que a gente passa de estágio em estágio, sendo desconstruído, desmanchado, para poder ser apto para falar de algo, entendeu? Sim. Agora mesmo, a gente está num tempo muito de tratar com casais, né?
com fragilidade. A gente já teve essa experiência, eu e a Kelly, né? Então, para nós hoje está sendo não fácil, porque não é, mas ao mesmo tempo a gente sente que a gente tem o que doar para eles. Mas a gente percebe que as coisas que são largadas aos poucos no nosso colo, para a gente cuidar e Sim. tomar uma definição com Deus, ela já é de cicatriz que a gente já teve. Nunca é nada assim, não toma que o filho é teu. Não. Eu disse, ontem eu ministrei, eu falei um pouco sobre isso. Eu vi algumas pessoas, né, porque existem mesas por que a mesa cirúrgica não é chamada de cama cirúrgica? Né? Porque não é uma mesa, é uma cama. Quando você vai fazer uma cirurgia, é uma cama. Por que não é chamado de cama cirúrgica, mas de mesa cirúrgica? Por que os médicos chamam de mesa cirúrgica? Boa. Porque espiritualmente tem horas que você precisa de uma mesa cirúrgica. E o bisturi é passado pelo próprio Deus. Amém. E aí, o médico que vai desconstruir você, ele passa um bisturi em você. E é o nosso Deus. Ele vai passando o bisturi em você. E na mesa cirúrgica, você está anestesiado. O problema de muitas pessoas que eu encontro, não só de mulheres, é que na mesa cirúrgica ela quer se movimentar, ela quer se mexer. Então, ela vai sangrar mais. Porque ela precisa permitir o processo da mesa cirúrgica. Verdade. Então, quando esse bisturi passa na gente... E eu tenho autoridade, por quê? Porque passou um bisturi na minha vida, numa mesa cirúrgica, durante um tempo, num secreto com Deus. E esse bisturi, eu preciso, por isso que você precisa sair dos holofotes, por isso que você precisa se esconder em Deus, porque ninguém faz uma mesa cirúrgica na praça. Você já viu um médico operando no meio de uma praça? Ou um médico operando você no púlpito? Não vai. Então, as pessoas não querem passar por essa mesa cirúrgica, porque vai doer. E elas ultrapassam os processos. E aí lá na frente ela tem que voltar tudo, porque precisa passar por mesas cirúrgicas para gerar cicatrizes. Porque as cicatrizes não é porque você é fraco. As cicatrizes é porque Deus tocou em você. Uau. E aí quando Deus toca em você, gera cicatriz. Gerou cicatriz, gerou autoridade do céu. E aí as pessoas pulam as cicatrizes, porque não quer passar, porque dói. Porque dói. Imagina, Karina... tinha tudo, né? Era uma palestrante, era isso. E Deus me levou a 6 anos numa mesa. Eu passei 6 anos numa mesa cirúrgica. 6 anos no secreto. No momento que Deus pede para eu parar, entregar tudo e passar um bisturi em mim. Então foram 6 anos. Quando eu queria sair, não, recua, volta. Volta pro secreto. Volta para este lugar. É aqui que eu vou te entregar. E eu lembro que uma vez eu tava, né, bem... Há uns 2 anos, eu estava bem esmagada no Senhor, bem triturada ao pó. E Deus disse assim, a minha filha, vai agora ali para o secreto, para o teu tapete. Eu tenho um tapete de oração. Depois vocês me seguem lá, porque eu falo bastante. E aí ele disse assim, vai para esse secreto aí. E quando eu cheguei, gente, lá no meu tapete de oração que eu tenho, o Senhor me entregou tudo que eu estou vivendo hoje. O Senhor disse, filha, fecha teus olhos. E eu fechei, eu fui pro sobrenatural. E quando ele disse assim, fecha teus olhos. E eu comecei a visualizar tudo o que está acontecendo hoje com o livro, com o projeto Curadas no Secreto. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Tudo que eu estou vivenciando hoje me foi lançado há 2 anos atrás, quando o Senhor me pediu o momento do secreto com Ele. Então, quando você passa por todo o processo, você gera uma cicatriz. E aí Deus vai depois e aponta para o teu destino. Recentemente, Deus me falou sobre os Salmos 23. Eu passei 1 mês estudando os Salmos 23. E foi o primeiro versículo, o primeiro capítulo inteiro que eu aprendi da Bíblia, com 8 anos de idade. Eu aprendi da Bíblia. É quase que universal, né? Né? Eu acho que os batistão aí, os assembleanos vão falar. Eu fui criada na batista tradicional, então Salmos 23 era o que toda criança tinha que saber, né? Os batistão antigos aí sabem disso. E daí eu esses dias, né, 2 meses atrás, o Senhor me revelou coisas do Salmo 23 que eu fiquei impactada. Detalhes. Eu digo, como assim, Deus? E ele falava assim, olha, filha, aqui, nesse versículo, né, eu vou falar aqui, era o versículo que diz assim,
preparas a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Acho que é o versículo 4 ou 5. Só essa frase eu quero falar aqui para vocês, mas depois vocês leem aí Salmos 23. E ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Lembrei do início. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. É esse versículo. E todo mundo pega esse versículo e fala assim, a sombra da morte. É porque você está passando por uma tristeza. Pelo vale. Pelo vale da sombra da morte. Eu vou entregar aqui hoje para nós que Deus me falou sobre esse trecho. Ele disse assim, filha, o vale da sombra da morte. O que é vale? Vale é processo. Você está passando pela prova, né? Sombra não é lugar de tristeza. Sombra é lugar de descanso. E morte. A morte que Deus está falando ali, a morte é a da própria carne. Ou seja, quando eu passo pelo processo e eu descanso no Senhor, eu mato a carne que precisa ser matada. E faz a vontade dele. E aí, depois ele fala assim, a tua vara e o teu cajado. O que é vara? Correção. Porque você vai para o secreto para ser corrigido em Deus. Você vai para o secreto para poder, não é para poder apenas ouvir a Deus, mas é para Deus ver você lá. Porque ele já está no secreto. Em Mateus 6 ele fala isso. Eu já estou no secreto. Só entra. Então Deus não tá, eu vou pro secreto para Deus, para eu falar com Deus. Não, querida, você vai pro secreto para você ouvir a Deus. Amém. Porque ele já está lá. E onde é essa correção? É no secreto. Porque a tua vara e o teu cajado. O que é vara? Correção. E o que é cajado? Propósito. Quem cumpriu o propósito com o cajado? Moisés. Amém. Então, no tempo que você se permite ser corrigida por Deus, ao mesmo tempo que isso acontece, num processo, num descanso em Deus, matando quem você é para poder ganhar o propósito. Uau. Esse foi um dos versículos que Deus tem me revelado. Detalhe. E Deus disse, filha, eu vou revelar palavras para aqueles que estão lá dentro, entregue no nível de renúncia, no nível de obediência. E foi daí também que nasceu o livro. O livro é esse, Nesse né? tempo. Foi nesse tempo que Deus me entregou. E esse livro ele já tinha sido escrito há mais ou menos uns 4 anos. Eu já tinha o tema, Jardim Secreto, tinha tudo. Mas eu não imaginei que eu ia escrever agora. Eu achei que era tudo para depois, né? A gente sempre acha que é para depois. Aí, de repente, de Deus acontece. Eu estava numa conferência do Mevan, do Luiz Hermínio. Conferência de ministrando pais e filhos. 15 mil pessoas. Uau. Na conferência. E o que é que aconteceu comigo ali? O que eu vou falar agora é muito no sobrenatural, mas quem caminha no sobrenatural não vai se espantar com isso. E eu estava lá, eu estava muito rendida, eu ia de manhã e à noite, de manhã e à noite. E tinha dia que eu não queria ir, porque foram 5 dias, foi de quinta a segunda-feira. E tinha dias que eu não queria ir. E o Espírito Santo fez assim, vai. E aí eu ia sozinha, mas ia. E nesse dia específico, na segunda-feira, no último dia, o Dan Duque, que ele é o homem do avivamento, né? Da unção, o americano. E o Dan Duque estava lá. E nesse dia eu fui pra frente, né? Tava um mover muito grande, tinha uma atmosfera diferente, sobrenatural. E eu estava lá na frente, bem na frente mesmo com eles. E aí eu vi alguém orando por mim. E a pessoa orou em línguas comigo. E eu caí, né? Eu caí da unção. Aí tá, eu me levantei. Nesse dia eu tava com uma pessoa me acompanhando, uma amiga. E aí quando eu me levantei, aí eu lembro de um outro pastor que veio e ele falou, ele só tocou no meu braço e disse assim, tu vai dormir com clamor e acordar com destino. E é esta semana. Vai dormir com clamor. E acordar com destino. Ou seja, entrou pro secreto, clamou, pegou no sono. Uau! E aí eu
me sentei, né? Voltei pra terra, porque nesse momento você sai, né? Aham. E aí eu voltei pra terra e disse assim, com a minha amiga, eu disse, tá, o segundo pastor que orou por mim, eu sei quem é. É um pastor lá de Goiânia, é da linha do Luiz Hermínio. Eu disse, esse eu lembro dele. E ele falou algo muito profético, né? Mas o primeiro pastor que orou por mim, quem foi? Ela, não teve pastor que orou por você. Você caiu sozinha. Eu disse, não, teve. Teve alguém que orou por mim. Teve alguém que falou Sério, comigo. pastor? E aí ela disse, não, eu estava do teu lado. Eu estava te segurando. Eu estava cuidando de você. Não teve. E eu fiquei com aquilo, eu digo, tem algo mais sobrenatural aí. Aí não me satisfiz, liguei para a pastora, uma das pastoras que é minha amiga do Mevan, liguei para ela e disse, pastora, o que foi aquilo, né? A gente conversando sobre o ambiente profético que foi, o ambiente de glória que foi. E eu não contei a ela, não cheguei a contar o que tinha acontecido comigo. Aí ela fez assim, ai, tá todo mundo ainda meio, né, fora da terra, tal. O Dan Duque entregou algo muito profético ali. Ele disse que na hora que estavam todo mundo orando, tinha anjos entregando algo específico para as pessoas e elas estavam caindo sozinhas. Isso aí foi em 2020, Agora, 2022, Agora. né? Eu tava, pastora, na segunda-feira. na segunda-feira. E naquele dia, na terça-feira à noite, eu recebi a visitação. Uau. Então, tudo que eu tenho hoje, do Curadas no Secreto, do Jardim Secreto, tudo estava anotado num papel. Os blazers, nós somos, né, meu sonho é abençoar mulheres também, mulheres que não possam se vestir elegante, mas assim, a gente quer que essas mulheres se vistam com essa elegância diante de Deus. A marca que o Senhor me deu, que é um girassol e uma abelha. Quando o Senhor me entregou isso, eu fui entender o que significava abelha na Bíblia. E abelha significa Débora. E quando eu tinha 10 anos de idade, e depois foi me confirmado que Deus ia me levantar como Débora. Então, tudo começou a aparecer. Tipo assim, de repente de Deus começou a acontecer. E foi um anjo que me entregou. Eu creio. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas como assim? Como é o Curadas? Eu digo, eu também não sei. Eu só me movo quando a nuvem se move. Eu só faço quando ele me chama. Fiz do meu jeito já. No ano passado, porque nós, mulheres, acabamos na ansiedade, fiz do meu jeito. Fiz o que era errado. Quando Deus entrega algo para vocês, agora eu quero profetizar sobre isso. Em nome de Jesus. Quando Deus entrega algo, espera como Davi. Deus Amém. entregou uma coroa para Davi, mas ele não foi logo rei. Deus ungiu Davi, mas ele não foi logo rei. Ele passou pela caverna de Adulão, ele foi perseguido, ele foi tratado, porque no momento que ele viu Saul que estava perseguindo ele, frente a ele, não matou, ali Deus viu o coração. Então vai ter Saúls que Deus vai entregar algo sobre a nossa vida. Mas No vão se tempo levantar certo. Saúls. Tá? Porque Deus entrega, o anjo entregou. Aí você vai lá e quer fazer do seu jeito. Só que a Bíblia fala que quando a gente faz com as nossas próprias mãos, nós somos o quê? Tolas. E eu fui tola. Deus entregou algo lindo, um projeto lindo dele. Mas eu botei o emocional na frente. Eu queria as pessoas. Essa daqui tá precisando, então eu vou colocar ela junto. Essa daqui também. E aí eu agi como sendo tola. Até ao dia que eu estava na casa do Pai, Amém. na igreja que hoje eu estou, que eu fui ministrar, o Senhor disse assim, agora tu vai viver numa solitude, porque eu tô te movendo. E aí Deus retirou tudo que eu tinha colocado errado. E lá na casa do Pai, eu vi ato profético, que foi as raízes naquele púlpito. Uau. E o Senhor disse, agora tu vai criar raízes com as pessoas que eu estou enviando. Não é a que você escolhe. E aí o Curadas no Secreto hoje, no dia de hoje, está acontecendo tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse. No tempo certo. No tempo certo. A mentoria já está sendo feita, já foi feita. As pessoas que estão junto comigo são pessoas que Deus escolheu. A live que foi feita tocou em lugares que a gente não podia chegar. Tocou em pessoas que não são cristãs,
Mas o intuito é isso mesmo, que a gente chegue no coração das pessoas, que conheçam o verdadeiro Deus, não o Deus de uma igreja, mas o Deus da vida delas. Então, tudo aquilo que o Senhor tinha para me entregar há um tempo atrás, e eu escolhi com as minhas próprias mãos. Só que quem anda na graça e quem anda no secreto com Deus, o que é que acontece? Nós devolvemos para o Senhor. Então, Deus disse, filha, o Curadas no Secreto não é teu. O Curadas no Secreto, você é mordoma dele. Mas ele é meu. É assim que eu entendo, Baqueiro. Não é nosso. E quando a gente devolve para Deus, aí a gente vive no sobrenatural. Aí, a gente tá cansada às vezes, né? A gente olha e diz assim, eu não quero. Eu lembro que eu estava escrevendo o livro, que eu escrevi em pouco tempo, em 10 dias. Eu lembro que eu estava escrevendo o livro e eu disse, ai Deus, eu não quero os blazers, pai. Ou o livro ou os blazers. Eu não vou dar conta do livro, da mentoria, dos blazers, dos broches. Eu não vou dar conta de ministrar. Eu não vou, Senhor. E eu estava chorando em frente a um computador. Eu não vou conseguir. E aí ele disse assim a mim, ô filha, é agora que eu entro. Quando tu pensa que não vai conseguir. Porque se tu pensa que é tu que vai fazer, eu não consigo fazer. Mas quando tu entrega pra mim, quando tu devolve pra mim, aí sim, você vai poder alcançar aquilo que os céus têm. E eu lembro que eu tava bem chorando com muitas tarefas. E eu disse, não, Deus, não, pelo menos deixa eu entregar só isso aqui, só essa parte. E aí, eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá em Boston. E ela disse assim, olha quem tá aqui. 2 pessoas vestidas com o teu blazer. Uau. E quando eu vi que era do Curadas no Secreto, eu disse, esse blazer é da minha amiga, de um projeto lindo dela. E Deus começou a suar o Curadas no Secreto em lugares que eu não pensei que ia chegar. Amém. E enfrentei muitos desafios. Enfrentei pessoas que se aproximaram pelo nome, não pelo propósito, pelas propostas. Eu também abri muito isso. Mas quando eu devolvi para Deus, ele começou a fazer do jeito dele. Eu acho que quando a gente passa por isso, pastor, e eu passei também, é um pouco triste quando a gente olha o olhar das pessoas e parece que a gente está fazendo para se promover em cima de algo com Deus, sabe? Sendo que a gente sabe que tudo aquilo que foi entregue para nós, né? E para ser desenvolvido para um projeto e para uma definição com Deus, né? Sim. Mas isso aí também, quando a gente entende, vem uma maturidade também junto. É de Deus. Lembra da vara Isso. E do cajado. Então, agora a senhora falando, eu já na hora me lembrei, né? Eu gosto tanto de receber mensagem quando alguém chega e diz assim, pastor, como eu fui edificado. Cara, não é 1 milhão de mensagens, entendeu, não, pastora? Eu sei o que é isso, pastor Diogo. É uma só, cara. E aquela uma, pra mim, é como fosse 1 milhão. É isso. Eu não sei, e hoje também eu não me preocupo mais com isso. O Diogo, ele já passou dessa fase. Sim. Sabe? É o nível de maturidade, né, pastor? De querer me importar com aquilo que penso ou deixo de pensar. Eu acho que o que tem que ficar nítido é a minha... Já senti inúmeras vontades de parar. Inúmeras de pessoas tratar isso como fosse algo qualquer. Eu não consigo, por mais que eu não consigo ver dessa maneira. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem... A carne, ela faz isso. Né? A primeira coisa é fugir. A primeira coisa é recuar, a primeira coisa, não quero mais, as pessoas são isso, são aquilo, e bota a responsabilidade que na realidade não tem que ser colocada em ninguém, é nossa, porque foi entregue pra gente. Então, como a senhora falou, a gente entra num nível de maturidade que a gente percebe, cara, em primeiro lugar, a obediência.
Porque se tu é obediente, cara, não tem nada a ver contigo. E nunca teve, isso não é teu. Não. A gente é mordomo, a gente só estabelece assim, da mesma forma que ele abre, ele fecha. É do jeito dele, da forma dele. Então, eu creio, pastora, que essas coisas, elas são só para transformar a gente. E aí entra daquilo que a gente tava falando lá atrás. Que quando a gente acha que a gente já passou por tudo, Não passou, queridas. é Não. mais um obstáculo. É mais É um... mais um aprendizado. E eu amo, sabe, pastor? Ontem foi bem um divisor de águas. Eu já sentei em mesas que as pessoas falam de experiências de 10 anos atrás, né? E eu fico olhando assim, eu digo, tá, mas... né, não falo, mas assim, mas e hoje? O que é que tu vive hoje, né? Porque você não pode viver de um testemunho que você viveu de 10 anos É atrás. isso. Você tem que viver do seu testemunho diário. Isso. Ontem eu... Geralmente, quando eu vou ministrar, eu sempre sou atacada, né? Eu sempre os muros baixos que tem o inimigo, ele quer ter acesso, né? E se nós não tivermos blindados Inclusive em Deus, hoje, né, pastora? Meu Deus, Deixar bem claro, a pastora tá com febre. Tô com febre. Mas tá aqui. E quase que não vinha, né? Mas eu digo, eu vou porque é muito romper. E por causa do dia de ontem, pastor. Amém. Porque ontem eu fiz uma entrega para Deus. Eu comecei o dia amanhã já bem, assim, tipo, nada do que eu queria estava acontecendo. E aí eu disse assim a Deus, eu digo, Senhor, e assim, né, nossa parceria tá difícil, Deus. E aí Deus disse assim, e Deus falou comigo, ele, filha, fica quietinha, só me ouve. Amém. E eu fui, né, eu passei a tarde no meu tapete, eu chorei. E aí Deus começou a me revelar uma palavra muito linda. Lá em 2 Samuel, que foi a palavra que eu ministrei ontem. Em 2 Samuel 20, que fala de uma mulher que nem nome tem na Bíblia. Uau. Mas ela era de uma cidade, que essa cidade significava força de uma mãe. E ela não tem nome, essa mulher. Mas ela apaziguou uma guerra, uma destruição que ia acontecer do seu povo lá em Israel. Joabe foi para... Depois vocês leem aí em 2 Samuel 20. Joabe, ele foi para a guerra para matar um homem muito perverso chamado Seba. E o Seba, ele adentrou nessa cidade. E essa cidade só eram pessoas do bem. Imagina, era uma cidade onde as pessoas conseguiam se aconselhar. Era uma cidade onde as pessoas tinham problemas e lá essa mulher conseguia lidar com os problemas das pessoas. Conseguia lidar com pessoas difíceis. E Joabe era um líder muito vingativo. Joabe era um líder que só gostava de matar, né? Ele não conseguia perdoar ninguém. E ele foi para matar esse homem. E essa mulher chegou e disse assim, no meio, ei, calma, como é que tu chega aqui para poder querer matar toda uma cidade de pessoas que não te fez nada? A coragem que essa mulher, e ela é chamada de mulher sábia. Ela diz, a Bíblia fala assim, mas uma mulher sábia ficou de pé diante do inimigo. E ele disse, não, eu não quero matar toda a cidade, eu só quero matar uma pessoa que está aí dentro. E ela disse, eu vou te dar a cabeça dele, mas não toque ninguém daqui. Uau. E ontem Deus falou isso comigo. Filha, qual o inimigo que está dentro de você que você precisa só entregar a cabeça dele? Quantos Sebas nós carregamos dentro de nós para nos paralisar? Medo, angústia, depressão. Você olha, você não consegue ver solução, você não consegue ver solução financeira, você não consegue ver solução se cumprindo, você não consegue ver nada. E Deus só está dizendo, ei, levanta como um homem e uma mulher sábia. Porque as pessoas no primeiro impacto têm como um nome de pessoas. Não. Tem nada a ver, não é sobre pessoas, gente. O teu podcast, meu pastor, Amém. não é sobre pessoas. Talvez a gente alcance uma casa com esse de hoje. Em nome de Jesus. Mas se essa pessoa foi transformada por uma palavra, pelo poder do Senhor,
você já alcançou o propósito dos céus. Amém. Deus mudou toda a rota por causa de uma mulher num poço. E eu entendo que todas as vezes que os holofotes querem me alcançar, eu digo, Deus deixou eu ir lá pro poço, encontrar uma vida para eu abraçar. Glória a Deus. Então, muitas vezes eu quero ser a mulher sem nome. Eu peço a Deus, eu digo, Deus, me ajuda a ser também sem nome. Esses dias uma pessoa da igreja, da casa do pai, disse assim a mim, pastora, por que a senhora senta tão escondidinha? Por que a senhora não fica bem na frente, né? E aí eu disse, porque é ali que eu preciso estar quietinha. É ali que eu preciso me esconder. Então tem horas que você vai poder se recolher para o que Deus tem para te entregar, que é grande demais. Então, eu uso sempre um termo que eu aprendi que quando você quiser aparecer, se esconda. E quando você quiser se esconder, apareça. O teu podcast é porque tu quer se esconder e Deus quer que você apareça. Amém. Eu sinto isso aqui. E eu tenho liberdade de falar isso sobre essa mesa. Amém. E vai chegar em níveis, em pessoas que não é sobre quantidade, mas é sobre quem Deus quer alcançar. Com a qualidade. E Ele ainda vai te surpreender pela obediência. Jesus. Porque a linguagem de amor de Deus se chama obediência. E tem horas que a gente quer parar, tem horas que a gente quer... que não vê solução, né? Tem horas que os nossos olhos é tão daqui que a gente não consegue ver solução. Mas hoje, Pastor Diogo, eu quero dizer que Deus vê o teu coração. Amém. Deus vê o homem que está de prontidão para ele, para a vida dele, né? Para as coisas do céu. Tem muita gente preocupada com as coisas daqui. Ontem aconteceu algo e eu quero só testemunhar. Não sei se a gente ainda tem tempo. Não, pode falar, pastor. O meu esposo é um homem que ele não foi criado na igreja. E uma vez Deus disse assim a minha filha, quem dera você ter o coração deste homem. Porque ele é muito obediente ao Senhor. E ontem eu entrei no carro com o pessoal e ela disse assim, pastora, eu quero dizer que a palavra que foi liberada do pastor Anderson para o meu esposo mudou toda a nossa estrutura em 2 dias. O meu esposo começou a viver coisas sobrenaturais. E eu disse, meu Deus, eu passo um dia inteiro para ser desconstruída. E Deus usa esse coração tão bondoso, né, do meu esposo. E não precisa nem fazer muito. E eu disse assim, e naquela hora, gente, eu disse obrigada, Deus. Obrigada que não é pela casa, não é pelo carro, mas obrigada porque o meu marido tem se tornado um homem segundo o coração de Deus. Amém. Não tem holofote sobre o meu esposo. Mas eu me senti rica ontem. Eu me senti rica ontem. Porque obedecer à voz do Senhor, andar nos passos do meu esposo, quando a que conhecia era eu, foi uma obediência, uma renúncia de mim mesma. E, pastor Diogo, tu tá nesse caminho. Amém. De obediência, sabe? Gente, a linguagem do amor de Deus se chama obediência. Sabe quantas vezes eu disse, ai meu Deus, eu não queria fazer podcast. Eu até fugi, tá? Eu vou confessar aqui, né? Eu fugi, eu disse, eu não quero fazer podcast agora, eu quero ficar quietinha, eu quero ficar quietinha, eu quero ficar quietinha. Mas não é sobre a pastora Karina e o pastor Diogo. E eu quero declarar isso. Se você tem uma palavra, e essa palavra vem do Senhor, mesmo que você não queira fazer, faça. Amém. Faça. Porque um homem de Deus, ele muda ambientes. Ele chega e o ambiente, a atmosfera é mudada. Um homem verdadeiramente de Deus, ele muda ambientes. E, pastor Diogo, eu sinto isso na tua vida. Amém. Não é sobre um culto de homens, pastor.
não é sobre um podcast, mas é sobre o que Deus vê o teu coração. Mesmo que a gente não consiga visualizar, mas o pastor Diogo tem uma palavra. A pastora Kelly, os filhos deles têm uma palavra. E ele está obedecendo. E sobre a obediência de Deus, não há questionamentos. Amém. É que dói. Só você sabe, né? Tem coisas que a gente passa, que a gente sabe que a gente vai encontrar todo um curso de vida, de mundo, de tudo, mas a gente sabe também que é aquilo que Deus falou, tá falado. Eu me sinto um louco às vezes, sabe? Eu imagino, pastor Diogo. Eu choro por causa que eu sinto a presença de Deus, sabe, pastor? Amém. Eu sou chorão mesmo, o pessoal sabe. Desde que Deus me tocou, pastora, eu sempre pedi pra Deus assim, Senhor, eu não quero ser igual a todo mundo. Porque ensinar a fazer o errado eu dou palestra. Eu sei como começa e como termina. Então não permita que eu seja mais um. Não permita que eu seja simplesmente alguém que se levantou e ficou pelo meio do caminho. Eu quero aprender, cara. Eu quero mergulhar. Eu quero saber das coisas que... Eu tenho meu jeito, sabe, de falar, pastor. Eu entendo que o meu jeito de falar, como eu falo com as pessoas, eu falo com Deus, sabe? Sim. Então eu digo pra Deus, Senhor, como é que Elias, cara, conseguiu ficar com medo daquela mulher? Sabe, é assim que eu falo com Deus, sabe? O pessoal tem ideia, o meu secreto é no chuveiro. Amém. 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 É lá quando aquela água bate, sabe? Sim. No meu lombo que eu sinto Deus falar comigo, sabe? E Ele me ajuda a pagar a conta da luz. Ajuda. Mas sabe que o que eu tenho sentido nesse tempo, pastor, é que o povo e todo mundo que vive nesse sistema gospel não é sobre louvor bonito, não é sobre uma palavra bonita. Aquilo que mais Deus está pedindo é que, se a senhora parar para analisar, está sendo pregado muito mais para crente do que para não crente, cara. É verdade. A palavra que está vindo de cima do altar e de gente que está gastando tempo no secreto não é sobre simplesmente chamar as pessoas, mas não está sendo discipulado crente de 10, 20, 30, 50 anos, cara. Sabe? Então eu acho que é o tempo das pessoas entenderem o movimento de Deus. Sabe? O verdadeiro tempo de Deus, de saber o que nós estamos vivendo hoje, para que sentido Ele está nos dando. E mergulhar, cara. Porque assim, pastora, desculpa, o viver, uma criança ter medo do escuro é normal. Agora, o adulto ter medo da luz... Não tem nada de normal nisso. Ainda mais de pessoas que estão há muito tempo vivendo esse evangelho. E assim, pastor Diogo, no lugar secreto, é no teu secreto com o Senhor, que tudo começa a aparecer. Vamos lá. A dracma. A dracma, ela não se perde fora da casa. Ela se perde dentro. Tudo que fala dentro é dentro de você, gente. Isso. Então, ontem eu digo, Senhor, olha, o dia não começou como eu queria, agora não está como eu queria, isso aqui não está acontecendo do jeito que eu queria. Onde eu perdi a dracma? Cadê? O que eu preciso varrer? O que eu preciso acender a luz para encontrar? É isso aí. Porque a gente tem mania de dizer, porque não tá dando certo, porque fulano falou assim, porque alguém disse isso, porque eu não tenho dinheiro, porque não é... Não. Onde você se perdeu em você mesmo? E não há tempo de desculpas, né? Não há. Ontem eu me derramei no Senhor e falei, Deus, não é sobre
alguém que falou, alguém que se chateou, não. É sobre onde está a dracma que eu perdi em mim mesma. Eu preciso encontrar para cumprir propósito. E não foi no que as pessoas falaram, bem ou mal. Tem gente que... Eu já escutei tanta coisa, gente. Tem gente desse mundo gospel que quando você muda de igreja, acabou, você não presta, né? Misericórdia, Pai. Né? Eu escutei gente... aquela dali, daquele projetinho Curadas no Secreto. Meu Deus. Né? Aquela dali... E eu fico olhando assim. Outra vez eu escutei algo também que a pessoa disse, olha, só os idiotas vão querer investir no Curadas no Secreto. Nossa. E aquilo não me paralisou, pastor. Amém. É isso aí. Sabe? Porque eu tô debaixo de uma palavra. É isso aí. Eu fico pensando em Abraão. Quando Deus disse assim, eu vou te dar um filho. E ele vai ser... Tu vai ser pai de multidões. Tu vai ser conhecido como pai de multidões. Eu vou te dar um filho. E aí, Deus deu o filho. Né? Sem ser o bastardo, o filho mesmo, Isaac. Deus deu o filho. Aí, quando Abraão tá lá com Isaac, agora vai lá matar teu filho. Sabe o que é isso, pastor Diogo? É quando Deus te entrega uma palavra, mas Ele quer ver onde está o teu coração. Que eu sempre prego sobre isso. Tem horas que nós vamos ser Abraão, porque as estações mudam. Inclusive, a gente acabou de entrar no outono. Tem um novo tempo, tá? Sim. Existe um movimento. Tem horas que você é Abraão. Você vai precisar ter muita fé. Tem horas que você vai ser o Isaac. Mas tem horas que você vai precisar ser o cordeiro. Deus está levantando pessoas do secreto para ser o cordeiro, para que Abraão e Isaac possam viver. Uau. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo num momento de lançar flechas, de ser ponte, sabe? Sem essa vaidade. Tá ali porque eu falei. Não, não, não. Você tá ali porque você foi usado por Deus e a ponte foi. Hoje eu trouxe pessoas de fora que estão morando aqui. E eu disse a ela, vem, só vem. E quando ela chegou, eu disse, mas não depende de mim para nada. Vai sentar nas mesas que você seja edificado. Eu comecei a pegar essa pessoa, fazer ponte com ela. Ponte, vai, cresce, lançar. Porque se Isabel tivesse dito, Maria, é o seguinte, não quero saber da tua gravidez aí, não. Não quero saber, sabe por quê, Maria? Eu já tô grávida. Já tô abençoada. Já tô abençoada. Eu era fértil, Deus já me abençoou. Não quero saber da tua gravidez. Mas não. Isabel disse assim, eu sinto o que tu carrega. Uau. Estamos vivendo num tempo, pastor Diogo, que Deus tem levantado pessoas do secreto para dizer, eu sei o que aquela pessoa ali carrega. Eu sei, eu sinto. E muitas vezes o que a pessoa carrega vai ser maior do que o que você carrega. Glória a Deus. Mas não é porque você vai ser menos, é porque o propósito dela, a medida dela foi outra. Em nome de Jesus. E nós precisamos se posicionar, sabe, pastor Diogo, nisso. Porque as pessoas estão enfrentando guerra dentro da igreja, a guerra é fora. A guerra é contra a potestade, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver porque um pastor chegou agora e começou a pregar, o outro não pregou, o outro não tem nada a ver com isso. Então, eu tenho orado para Deus levantar homens e mulheres posicionados, sim, porque o primeiro lugar é o posicionamento. Mas homens e mulheres que sejam arcos, que lancem flechas. Homens e mulheres que sejam pontes sobre as águas. Homens e mulheres que sejam farol que brilha na escuridão. Glória a Deus. Eu tenho orado por isso. Eu tenho perguntado a Deus, onde estão as catrecumans? Onde estão os homens e mulheres de avivamento? As evangelistas que chegavam e só ela pisar no lugar, as pessoas sentiam unção e caía. Eu quero, me bota nessa fila, Deus. Amém. Porque nós precisamos nos posicionarmos, mas nós também precisamos nos movimentarmos. E movimentar é abençoar a vida do outro, irmão. Amém. Parar com esse egocentrismo, né? De tudo eu, selfie. Hoje a gente tira foto no espelho, hoje a gente tira selfie para postar. E a gente esquece que é sobre o outro. E ontem eu disse, Deus, qual é a dracma que o Senhor precisa fazer eu achar? E Deus disse, para de julgar. Para de julgar as pessoas por uma coisinha. Ame.
Ame as pessoas. Para de achar que as pessoas não podem mudar. E foi a minha dracma perdida, o meu secreto ontem com o Senhor. Eu disse, Deus, é isso, Ele é minha filha. Porque a gente fala dos outros, mas a gente não fala da gente. Sabe? A gente fala do que o outro pecou, mas e você? O que é que você tem pecado? Onde é que está a dracma que Deus quer que você encontre aí, que você perdeu dentro de você? E eu clamo para que as pessoas vivam experiências todos os dias. Às vezes eu escuto alguém que diz, mas é porque eu estou passando por uma perseguição. Glória a Deus, amada, que você está passando por uma perseguição. Tu vai ter testemunho para contar. Vigie quando tiver tudo dando certo. Sabe? Glória a Deus. Eu tô muito triste, eu tô passando por isso. Glória a Deus, minha amada. Isso aí. Porque isso tem testemunho para tu contar. Né? E as pessoas estão querendo só os aplausos. Nada contra, né? Rede social, as pessoas Sim. só querendo isso. Eu só não cancelei meu Instagram ano passado, antes da conferência, porque uma pessoa, eu ia cancelar, eu ia dizer, não, Deus, eu não quero mais Instagram, eu tô enjoada. Eu tô enjoada de ter que estar postando vida, tá? Eu não quero mais saber disso. E aí uma pessoa que eu nunca vi chegou pra mim e disse assim, pastora, eu vim aqui te dizer que por causa da tua rede social eu voltei pra Cristo. Tem 1 ano que eu te sigo. E eu olhei e disse, tu precisava me dizer isso hoje? Por quê? Porque quando você quiser se esconder, apareça. Tem algo maior. E eu encerro aqui, né, contando uma frase que eu uso muito. O processo que você passa vai ser na singularidade. Mas o propósito é na pluralidade. Amém. É sobre um todo. Permita-se viver num jardim secreto, viver diante de Deus onde ninguém está vendo sem holofote. Permita, quebre o teu vaso de perfume e entregue ao Senhor o melhor que você pode dar a Ele no secreto. Amém. Porque o que Ele quer para nossas vidas é que a gente exale o bom perfume dEle. Glória a Deus. Eu estou com a minha mentoria Curadas no Secreto. São 12 meses, 2 meses de mentoria. Deus me pediu a minha agenda em janeiro. E eu entreguei toda a minha agenda para o Senhor. Eu comecei a cancelar convites, porque eu tenho entendido que Deus quer que eu crie raízes no lugar onde eu estou. E eu comecei a fazer isso. Eu estou na Igreja Casa do Pai, estou criando raízes na Igreja Casa do Pai. E Deus me autorizou a mentoria. Amém. E a mentoria está pronta já há muitos anos. Mas é agora, para esse tempo, que Ele me chamou. E agora, mês passado, Deus me pediu um evento que eu fazia muito grande. Né, um evento internacional que eu fazia. E Deus disse, eu quero que você entregue. E eu disse a Ele assim, Senhor, quem me convocou foi o Senhor. Amém. Né? Porque, entrega Isaac, mas não mata o Isaac, porque tem um cordeiro, né? E Deus disse assim, filha, tu não prega muito sobre o Isaac? Eu digo, não, tudo bem, eu vou entregar. E através dessa conferência, onde eu vendo meus livros, é onde eu, né, faço o que Deus quer que eu faça. Mas Ele pediu. Ele pediu meu Isaac. E eu fui. Eu entreguei. Eu entreguei esse evento. Uma semana depois, o Senhor disse, agora tu vai ter o evento Curadas no Secreto. Glória a Deus. Chama, ele foi desenhando todas as pessoas que eu tinha que chamar. Eu disse, Deus, essa pessoa não vai vir. Quem sou eu? Eu sou sem nome, né? E ele disse assim, só chama. Todas as pessoas que ele me deu, todas já disseram sim. Em 1 Reis 17, se eu não me engano, Deus, ele dá uma ordem para Elias. Vai pro riacho, Elias. Porque eu já dei ordem aos corvos. O dei tá no passado. Isso. Então, só vai. E eu creio, tá? Vai ter, olha, gente, se prepara que vai ter algo do podcast. Amém. Ele não sabe disso, mas vai ter. Amém. Nessa conferência também. Amém. Tá? E Deus, eu sei que é uma frase clichê, mas ela é real. Deus não une pessoas, ele une propósitos. E você enxergou algo
no meu esposo, porque é uma aliança só. Quando você enxerga nele, você enxerga em mim. Amém. Algo que é um caminhar de Deus, da tua vida junto com a dele. Amém. Então, eu sou muito grata mesmo. Deixo aqui um convite para vocês também participarem da mentoria no Isso Curadas aí. no Secreto. Tá muito lindo. A porção que tem é de Deus, é diária. Né? Vai estar lá na descrição, pastora. Tanto o Instagram como o livro, até para quem quiser ter a aquisição dele. E vai estar na descrição ali, tudo Glória ali sobre... a Deus. Até para a senhora poder fazer e desenvolver bastante esse trabalho. Hein? E é sobre uma palavra. E hoje a gente deixa essa palavra agora para você. Vai pro secreto com o Senhor. Amém. E ouve. Porque quando você vai pro secreto com Deus, você precisa silenciar as vozes dos seus pais, as vozes de todos que estão ao redor, as vozes de tudo. Só para aprender a ouvir a voz do Senhor. E depois que você escuta a voz do Senhor, acabou. Você nunca mais vai confundir. Amém. Então, o meu desejo é que as pessoas se posicionem neste lugar secreto. Deus me chamou para ser libertadora. E é libertadora de um povo que está dentro mesmo. E eu tenho entendido sobre isso, pastor. Nossa, pastora, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo mesmo, né? Essa enfermidade, em nome de Jesus, ela já caiu por terra. Eu creio. E a senhora veio com febre, mas veio, né? A gente entende tudo aquilo que já foi despejado aqui, a gente já entende o porquê também, né? Obrigado, pastora. Obrigado por a senhora ter se posicionado nesse tempo. Obrigado por a senhora... Hoje, Deus me deu a honra de estar congregando com vocês, né? Amém. A gente tá junto, né? Meus filhos são apaixonados por vocês, né? Principalmente a minha filha, onde vejo a senhora, ela já vai correndo. E são referências. A gente não percebe, mas ao natural são referências que as crianças chamam a atenção, né? E vocês têm isso, pastora. Amém. Vocês têm isso que chama a atenção. E eu acho que é por isso que tem tantas coisas que se levantam, mas ao mesmo tempo que se levanta, cai. Amém, eu creio, pastor Diogo. Obrigado, pastora. Dá um mega beijo naquele homem de Deus lá. Um abraço. E ele, com certeza, dentro de pouco tempo aí também, a gente vai ter que colocar ele aí para falar de coisas sobrenaturais na vida dele. Porque ele é um cara top demais. Top. Obrigado, pastora. Eu que agradeço. Deus abençoe muito a senhora. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Obrigado, gente. Mais um Aqui Podcast. Como a gente entende, né? A pastora falou muito aqui sobre o relacionamento, sobre o secreto. E em 1 Josué, a palavra diz que Deus falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, mas para guardar o que tu aprendeu na tábua do teu coração, para meditar de dia e de noite naquilo que é a palavra, é a lei naquele tempo. Em momento nenhum, Josué foi mandado pegar espada e nem escudo para poder fazer com que aquela muralha caísse. Na realidade, Josué não tocou num dedo da muralha e a muralha caiu em todo momento em que ele obedeceu a Deus. Então, gente, que você possa ficar com essa palavra, que o grande start, o grande segredo de tudo é mergulhar, é se relacionar e obedecer o Senhor. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. É o que eu desejo e declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite. Aqui Podcast.